Olá, pessoal! Essa noite vamos falar sobre algo que vai fazer você repensar cada vez que entrar sozinho em um banheiro. Você conhece a loira do banheiro? Claro, todo mundo conhece. Aquela história que sua prima contava nos corredores da escola, que fazia você evitar o último banheiro do terceiro andar, que transformava uma simples ida ao toalete durante a aula em uma jornada de coragem. Mas e se eu dissesse que a loira nunca foi a única? E se existisse alguém pior? Alguém que espera nas sombras enquanto todos prestam atenção no espelho errado? Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas esta noite você vai desenterrar o mais sombrio deles. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Agora me digam nos comentários, de onde vocês estão assistindo? Que horas são aí? Estão sozinhos ou tem alguém por perto? Porque o que vou contar hoje pode fazer você querer companhia. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está no corredor do terceiro andar da Escola Estadual Dom Pedro II. É terça-feira, 3h15 da tarde. E o sol ainda brilha através das janelas empoeiradas, criando listras douradas no chão de linóleo gasto. O corredor está vazio porque todo mundo está em aula, mas você pediu para ir ao banheiro. A professora de matemática mal olhou quando você levantou 2 dedos, já acostumada com seus pedidos frequentes. Ela não sabe que você não vai ao banheiro por necessidade. Você vai por curiosidade. No fim do corredor, há uma porta que todos evitam. Não a porta do banheiro feminino comum, aquela que fica perto da escada. Estou falando da outra porta, a que fica depois da sala de depósito, marcada com manutenção, escrito à mão em cartolina amarelada. Exceto que não há manutenção nenhuma acontecendo ali. Nunca houve. Aquele banheiro foi desativado há quase 15 anos, depois do incidente que ninguém gosta de mencionar. Você ouviu rumores? Claro, uma aluna que desmaiou. Outra que saiu correndo, gritando sobre cabelos molhados aparecendo no ralo. Histórias típicas de escola, você pensou. Até semana passada, você estava esperando sua mãe na recepção depois da aula quando ouviu 2 funcionárias da limpeza conversando. Mais velha, Dona Carmen, aquela que trabalha na escola desde os anos 90, estava contando para a mais nova sobre as meninas do banheiro. Plural, meninas, não menina. Você fingiu estar distraída no celular, mas cada palavra ficou gravada em sua memória como se fosse tatuada. A loira todo mundo conhece, Dona Carmen disse, torcendo o pano de chão. Mas a outra, a irmã dela, essa é que é perigosa de verdade. A loira só assusta, a outra não deixa você ir embora tão fácil. Agora você está parada em frente àquela porta proibida. Sua mão toca a maçaneta fria e algo dentro de você sussurra para voltar, para ir ao banheiro normal, para esquecer essa ideia maluca. Mas você não escuta, porque você precisa saber. Você sempre precisou saber. É o mesmo impulso que faz você assistir filmes de terror sozinha, que faz você ler sobre casos não resolvidos até tarde da noite, que faz você investigar cada som estranho em casa, em vez de puxar o cobertor sobre a cabeça. A porta se abre com um gemido que parece alto demais para o corredor vazio. O interior está escuro, mesmo com a luz do corredor penetrando pela entrada. Você procura o interruptor, seus dedos deslizando pela parede úmida até encontrá-lo. Clique. Nada. Clique. Clique. A luz não funciona. Óbvio que não funciona. Você tira o celular do bolso e aciona a lanterna. O feixe de luz corta da escuridão, revelando 3 cabines,
todas com portas parcialmente abertas, e uma fileira de pias cobertas por uma camada fina de poeira que parece veludo cinza. Mas é o espelho que captura sua atenção. Ele está rachado, não completamente quebrado, mas com uma linha serpenteante que vai do canto superior esquerdo até o meio, onde se divide em duas direções, como uma língua de cobra. Você se aproxima, seus passos ecoando nas lajotas antigas. No reflexo fragmentado, você vê seu próprio rosto dividido pela rachadura, um olho de cada lado da fenda, como se você fosse duas pessoas. A imagem é perturbadora de uma forma que você não consegue explicar. Há algo escrito na superfície empoeirada do espelho. Você inclina a cabeça. Letras desenhadas com dedo, recentes o suficiente para que a poeira não tenha voltado a cobri-las completamente. Duas palavras em caligrafia infantil, irregular. Ela sabe. Seu coração acelera. Você estende a mão para tocar as letras, mas para a centímetros do vidro. Porque no reflexo, atrás de você, algo mudou. A porta da cabine do meio, aquela que estava entreaberta quando você entrou, agora está completamente fechada. Você não ouviu o som, não sentiu o movimento de ar, mas ela está fechada. Você se vira lentamente, iluminando a cabine com seu celular. A porta permanece imóvel. Madeira marrom escura com arranhões e grafites desbotados. Você respira fundo. Só o vento. Você se diz. Exceto que não há janelas neste banheiro. Não há vento. Você está procurando a loira. Uma voz sussurra. Você gira o corpo completamente, o coração explodindo no peito. Não há ninguém. O banheiro está vazio. A voz veio de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Grave, rouca. Definitivamente não a voz aguda e infantil que as histórias atribuem à loira do banheiro. Ela está aqui. A voz continua. Bah, mas eu também estou, e eu sou muito pior do que minha irmãzinha. Você sai do banheiro tão rápido que quase tropeça nos próprios pés. A porta bate atrás de você com um estrondo que ecoa pelo corredor vazio, e você está respirando pesado, encostada na parede do lado de fora, tentando processar o que acabou de acontecer. Sua mente racional tenta encontrar explicações. Encanamento velho fazendo barulhos estranhos. Eco distorcido de vozes vindas de outras salas. Sua própria imaginação superativa trabalhando horas extras. Mas você sabe o que ouviu, e sabe que não foi nada disso. O sinal toca, e em segundos o corredor se enche de estudantes. Você se mistura à multidão, ainda sentindo seu coração batendo forte demais. Ninguém percebe seu estado. Todos estão ocupados demais com seus próprios dramas adolescentes, discutindo quem disse o que no intervalo, quem está namorando quem, reclamando da prova surpresa de história. Você caminha automaticamente até seu armário, gira a combinação sem pensar, pega os livros da próxima aula. Se você está pálida. É Marina, sua melhor amiga desde o 6º ano, aparecendo ao seu lado com aquela capacidade sobrenatural de perceber quando algo está errado. Viu um fantasma ou coisa assim? A ironia da pergunta quase arranca uma risada histérica de você. Algo assim, você murmura. Marina franze a testa, mas o segundo sinal toca e vocês precisam correr para a aula de literatura. Durante os 50 minutos seguintes, você tenta se concentrar na análise que o professor faz de Machado de Assis. Mas suas mãos ainda tremem ligeiramente quando você abre o caderno. Você desenha no canto da página sem perceber, linhas que se dividem e se dividem novamente, como aquela rachadura no espelho. Quando a aula termina, você não volta para casa. Em vez disso, você vai à biblioteca municipal, aquela construção de tijolos vermelhos a 3 quarteirões da escola. A bibliotecária, senhora Alves, está como sempre na recepção, usando seus óculos de leitura,
pendurados em uma corrente dourada. Ela sorri quando você entra, acostumada com suas visitas frequentes. Sessão de história local. Você diz, tentando soar casual. Onde fica? Segundo andar. Fundos à esquerda. Procurando algo específico, querida. Só um trabalho de escola. Você mente. Mentir está ficando mais fácil ultimamente. O segundo andar cheira a papel velho e madeira envernizada. Suas botas fazem barulho demais no chão de tábuas antigas enquanto você navega entre as estantes até encontrar a seção que procura. História local, jornais arquivados, registros municipais. Tudo digitalizado há alguns anos, graças a uma verba federal. Mas os volumes físicos ainda estão aqui, testemunhas silenciosas do passado. Você começa com os jornais. O Diário da Cidade, edições de 1950 a 1960. Você não sabe exatamente o que está procurando, mas confia no instinto. Seus dedos deslizam pelas páginas amareladas, manchadas de tempo, saltando manchetes sobre eleições municipais, inaugurações de pontes, festas de aniversário da cidade. E então, em uma edição de agosto de 1952, você encontra Tragédia familiar. 2 irmãs encontradas mortas em propriedade do centro. Seu estômago se contrai. Você puxa a cadeira mais próxima e senta, os olhos fixos no texto impresso em fonte minúscula, com aquele estilo formal de jornalismo antigo que ninguém mais usa. Na manhã de ontem, dia 14 de agosto, os corpos de Maria Aparecida Santos, 16 anos, e Helena Santos, 19 anos, foram descobertos na residência da família Santos, localizada na Rua das Acácias, número 127. Maria foi encontrada no banheiro do segundo andar, submersa na banheira. Helena foi encontrada no porão, também em circunstâncias que envolvem afogamento. As autoridades policiais investigam as mortes como possível pacto suicida, embora membros da família contestem essa versão. O velório será realizado. Você lê o parágrafo 3 vezes. Maria, Helena, 2 irmãs. Uma no banheiro, outra no porão, ambas afogadas. Mas como alguém se afoga em um porão? Você continua lendo, procurando mais detalhes. Mas o artigo é frustrante em sua brevidade. A edição seguinte traz uma pequena nota sobre o funeral, mas nada mais sobre as circunstâncias das mortes. Você procura nos arquivos digitais, digitando Helena Santos, 1952, na barra de busca. Mais alguns artigos aparecem, mas todos repetindo as mesmas informações vagas. Até que você encontra algo diferente. Uma carta ao editor, publicada 3 semanas depois das mortes, assinada por uma vizinha preocupada. Senhor editor, com todo respeito aos mortos e à família Santos, preciso expressar minha preocupação com a maneira superficial que a polícia tratou o caso das pobres meninas. Todos na vizinhança sabem que aquelas irmãs não se davam bem. Havia gritos constantes vindo daquela casa, especialmente nas noites de lua cheia. Minha falecida mãe, que era parteira e conhecia de ervas e coisas antigas, sempre dizia que algumas rivalidades entre irmãos vão além desta vida. Ela dizia que certas brigas são tão profundas que nem a morte consegue separá-las. Temo que seja o caso das meninas Santos. Rezo para que suas almas encontrem paz, mas temo que não encontrarão. Você sente um arrepio percorrer sua espinha. A carta foi publicada em 5 de setembro de 1952. Você anota o endereço mencionado no artigo original. Rua das Acácias, 127. Será que a casa ainda existe? A Rua das Acácias, você conhece, fica no centro antigo da cidade, aquela área que os planos de renovação urbana nunca alcançaram, onde casarões antigos se deterioram lado a lado com comércios desatualizados. Você fotografa as páginas com seu celular.
cada clique da câmera parecendo alto demais no silêncio da biblioteca. Senhora Alves olha na sua direção uma vez, mas volta para seu livro. No arquivo físico de registros municipais, você encontra mais uma coisa: uma planta baixa da propriedade dos Santos, anexada a um processo de inventário de 1953. A casa tinha 3 andares. Segundo andar, 4 quartos, um banheiro. Primeiro andar, sala, cozinha, sala de jantar e o porão, marcado no desenho técnico com uma anotação à mão: área alagada, sistema de drenagem inadequado, um porão com problemas de água. Onde Helena morreu afogada. Você volta para casa quando o céu começa a escurecer, aquele azul profundo que antecede a noite completa. Sua mãe está na cozinha preparando o jantar e o cheiro de alho refogado preenche o apartamento. Ela pergunta sobre seu dia e você dá as respostas automáticas que ela espera ouvir. Escola foi boa. Sim, tem lição de casa. Não, não quer ajuda com nada. Você come rapidamente, alega ter que estudar e se tranca no quarto. Na verdade, você está olhando para as fotos que tirou na biblioteca, ampliando detalhes, tentando montar o quebra-cabeça. Maria, a loira, 16 anos quando morreu. Helena, a irmã mais velha, 19. Ambas encontradas afogadas no mesmo dia. A polícia classificou como possível pacto suicida, mas aquela carta ao editor sugeria outra coisa: rivalidade, gritos. Brigas que transcendem a morte. Seu celular vibra. É uma mensagem de Marina. VC tá estranha, HJ. Tá tudo bem? Você hesita antes de responder. Marina é sua melhor amiga, mas como explicar isso sem soar completamente maluca? Você decide ser parcialmente honesta, pesquisando umas coisas sobre a escola, história antiga. Vou te contar amanhã. A resposta vem rápida. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com aquele banheiro assombrado? Você sorri apesar de tudo. Marina te conhece bem demais. Talvez. Vê se é doida, mas é por isso que te amo. Só não faz nada estúpido tipo invocar demônio sozinha, ok? Prometo nada. Você digita e adiciona um emoji de fantasma. Mas enquanto coloca o celular de lado, os olhos de Marina sobre não fazer nada estúpido ecoam na sua cabeça. Porque você está exatamente planejando fazer algo estúpido, algo muito estúpido. Você vai voltar àquele banheiro, mas desta vez vai estar preparada, vai fazer direito. Você pesquisa no Google como invocar loira do banheiro. Os resultados são previsíveis. Uma mistura de wikis de lendas urbanas, vídeos do YouTube de adolescentes gritando em banheiros escuros, fóruns de discussão cheios de histórias que são obviamente inventadas. Mas entre o lixo, você encontra padrões. Certas coisas se repetem em múltiplas fontes. Meia-noite, sempre meia-noite. A hora em que o dia se divide, quando um se torna o outro. Tem que ser em um banheiro, óbvio. 3 batidas no espelho. Alguns dizem que você precisa dizer o nome dela 3 vezes. Outros dizem que o silêncio é melhor. Alguns mencionam velas, água corrente, portas trancadas. Em alguns relatos da década de 70, encontrados em arquivos digitalizados de jornais sensacionalistas, havia referências a rituais mais elaborados envolvendo objetos pessoais, mas esses parecem exageros posteriores. O que te interessa mais são as raras menções à irmã. Você encontra apenas 3 referências em toda a sua pesquisa. Uma em um blog de 2009, já desativado, mas preservado pelo Wayback Machine, onde alguém com o username Um Pesquisador Urbano escreveu: a loira do banheiro é a mais conhecida, mas registros antigos de algumas cidades sugerem uma entidade relacionada, descrita como a Irmã das Sombras, ou que aquela que não reflete. Manifestações associadas a porões, escadas e lugares sem luz natural.
Outra menção está em um podcast obscuro sobre folclore brasileiro que você encontra no Spotify. O episódio tem apenas 247 visualizações. O host, com uma voz monótona que quase te faz dormir, menciona casualmente: existe uma variação menos conhecida da lenda que fala de duas irmãs. Não uma. A segunda é mais perigosa porque não busca atenção. Ela espera. E quando escolhe alguém, não é para assustar, é para levar. A terceira referência é a mais perturbadora. Está em um artigo acadêmico de 1987, escrito por uma antropóloga chamada Turapirti Teresa Campos, sobre lendas urbanas e trauma coletivo. Há um parágrafo específico que faz o ar sair dos seus pulmões. Em entrevistas realizadas com residentes de cidades do interior paulista, alguns entrevistados mais velhos mencionaram uma variação da lenda que envolve irmãs gêmeas ou próximas em idade, onde uma habita espaços com espelhos e a outra habita espaços sem reflexo. A dualidade representa, psicologicamente, o medo da duplicidade humana, o lado oculto que não queremos reconhecer em nós mesmos. Você anota tudo em um caderno. Meia-noite, 3 batidas, espelho versus sombra. Uma assusta, outra leva. São 10h40 da noite quando você fecha o caderno e olha pela janela do seu quarto. Lá fora, a cidade está quieta. Apenas alguns carros passando ocasionalmente, faróis cortando a escuridão como lâminas de luz. Você não vai esperar até amanhã. Não pode. A compulsão de saber é forte demais. Uma coceira sob sua pele que só vai passar quando você tiver respostas. Você espera até sua mãe ir dormir, ouvindo os sons familiares da rotina noturna dela através das paredes finas do apartamento. Água correndo, porta do quarto fechando, o clique do abajur sendo desligado. Às 11h15, você se veste em silêncio, calça jeans escura, moletom preto, tênis que não fazem barulho. Você pega sua mochila e coloca dentro lanterna, celular com bateria cheia, o caderno com suas anotações, uma garrafa de água. Parte de você reconhece o absurdo disso. Você está se preparando para invadir uma escola no meio da noite para tentar invocar uma entidade sobrenatural. Se te pegarem, será expulsão garantida. Se seus pais descobrirem, você estará de castigo até completar 30 anos. Mas você vai mesmo assim. A janela do seu quarto dá para a escada de incêndio. Você a usa às vezes para subir ao telhado quando precisa pensar. Então, sabe exatamente qual degrau range e qual está solto. Você desce em silêncio, o ar noturno frio contra seu rosto, a rua está vazia, você caminha rápido, mantendo-se nas sombras, evitando as poucas câmeras de segurança que conhece. A escola à noite é um lugar diferente. Durante o dia, com centenas de estudantes enchendo os corredores, ela parece pequena, apertada, barulhenta. Agora, sob a luz fraca dos postes de rua, o prédio parece imenso, seus 3 andares se erguendo contra o céu escuro como uma criatura adormecida. Você conhece uma entrada lateral que nunca tranca direito, uma porta perto da quadra de esportes que os alunos usam para sair escondidos durante o horário de aula. Você torce para que ainda esteja aberta. Está. A porta cede com um empurrão firme e você se encontra no corredor do 1º andar, perto dos vestiários. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pela sua própria respiração. Você acende a lanterna do celular e começa a subir as escadas. Cada passo parece ecoar alto demais e você para várias vezes, o coração acelerado, esperando ouvir o guarda noturno ou algum alarme. Mas nada acontece. A escola permanece silenciosa, como se estivesse segurando a respiração junto com você. 2º andar, 3º andar.
O corredor que durante o dia estava cheio de luz solar agora é um túnel de sombras. Sua lanterna cria círculos de luz que dançam nas paredes, revelando cartazes desbotados sobre feira de ciências e campeonatos esportivos. Você passa pela sala de depósito, pelos armários enfileirados, até chegar àquela porta no fim do corredor. A porta com o aviso de manutenção. Você verifica a hora no celular. 11h53. 7 minutos até meia-noite. Sua mão encontra a maçaneta e você respira fundo antes de girar. A porta se abre para a mesma escuridão de antes. O ar aqui dentro é diferente, mais frio, úmido, carregado com cheiro de mofo e algo mais que você não consegue identificar. Algo antigo. O espelho rachado reflete a luz da sua lanterna em fragmentos distorcidos. A mensagem que estava escrita na poeira não está mais lá. Alguém ou algo a apagou, mas você ainda pode ver as marcas tênues onde os dedos passaram. Você se posiciona em frente ao espelho, tirando a mochila das costas e colocando-a no chão. Suas mãos tremem ligeiramente. Você não tem medo de admitir que está com medo. Só os idiotas não sentem medo em situações como esta. 11h57. 3 minutos. Você olha para seu reflexo dividido pela rachadura no espelho. Metade do seu rosto de um lado, metade do outro. Duas versões de você, separadas por uma linha fina de vidro quebrado. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito Droste, onde uma imagem contém uma versão menor de si mesma em um padrão que teoricamente se repete até o infinito. É o que você vê em caixas de aveia que mostram uma pessoa segurando uma caixa de aveia, que mostra uma pessoa segurando uma caixa de aveia. Olhar para espelhos à noite pode criar um efeito similar na mente, especialmente se você já está nervosa. Você se lembra disso para manter alguma sanidade. 11h59. 1 minuto. Você ergue a mão direita, fechando-a em punho. Seu reflexo faz o mesmo movimento, mas por um segundo, apenas um segundo, parece que a mão no espelho se moveu uma fração de segundo antes da sua. Truque da luz. Tem que ser. Meia-noite. Você bate no espelho. Uma vez. O som é surdo, sólido, reasseguradoramente normal. 2 vezes. Você pode sentir a vibração do vidro sob seus dedos. 3 vezes. A última batida parece ecoar mais do que deveria, se espalhando pelo banheiro vazio como ondas em um lago. E então você espera. Nada acontece. Os segundos passam. Você conta mentalmente. 5, 10, 15. Apenas você e seu reflexo rachado, olhando uma para a outra no silêncio pesado. Você começa a se sentir ridícula. É claro que nada ia acontecer. Lendas urbanas são apenas isso. Lendas. Histórias que as pessoas contam para adicionar um pouco de mistério a vidas entediantes. Você acabou de arriscar a expulsão da escola para ficar parada em um banheiro abandonado batendo em um espelho. Marina está certa. Você é doida. Você está prestes a pegar sua mochila e ir embora quando percebe. A temperatura caiu, não gradualmente, mas de repente, como se alguém tivesse aberto uma geladeira gigante. Você pode ver sua própria respiração, pequenas nuvens de vapor se formando no ar. Isso não é normal. É agosto, inverno no hemisfério sul, mas não faz tanto frio assim, não dentro de um prédio. E a outra coisa, algo atrás de você no reflexo. Não uma forma completa, não ainda. Apenas uma sugestão de movimento, uma área onde as sombras parecem mais densas do que deveriam. Você quer se virar, olhar diretamente, mas algo te diz para manter os olhos no espelho. Algumas coisas só podem ser vistas em reflexo. A forma se solidifica lentamente. Cabelos, longos, molhados, pingando água que não deixa marcas no chão.
Um rosto pálido, traços delicados mas borrados, como uma fotografia antiga que ficou muito tempo na água. E olhos. Deus, aqueles olhos, vazios, mas de alguma forma ainda olhando, fixos em você com uma intensidade que faz sua pele arrepiar. Maria, você sussurra porque precisa dizer algo, precisa quebrar o silêncio que está ficando pesado demais para suportar. A figura no espelho inclina a cabeça e você teria jurado que viu algo parecido com um sorriso. Mas não é um sorriso amigável. É o tipo de sorriso que predadores fazem quando encontram presa fácil. Você está procurando minha irmã. A voz vem de lugar nenhum, suave, quase melodiosa. Não a voz grave e rouca de antes. Esta é diferente. Todo mundo sempre procura Helena. Ninguém quer falar comigo primeiro. É sempre, onde está a outra? Cadê a irmã mais velha? Como se eu não importasse. A mágoa na voz, ciúme, raiva antiga que nunca foi resolvida. Você não consegue se mover. Cada músculo do seu corpo está congelado, preso entre o instinto de correr e a necessidade paralisante de entender o que está acontecendo. A figura no espelho permanece atrás de você, cabelos molhados formando uma cortina escura ao redor do rosto pálido. Água goteja constantemente. Você pode ouvi-la agora, um plink, plink, plink rítmico contra o piso de cerâmica. Mas quando seus olhos se movem para baixo no reflexo, não há poças, não há água, apenas o som dela. Eu não vim procurar só a Helena. Você finalmente consegue dizer, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu vim procurar as duas. Vocês duas. O sorriso no reflexo se alarga ligeiramente. Mentirosa. Você leu sobre nós. Leu que ela é a pior. Leu que eu apenas assusto, mas ela leva. Todos dizem isso. Como se eu fosse a brincadeira e ela fosse a ameaça real. Você engole em seco. Então me conta a verdade. O que realmente aconteceu com vocês? Maria, ou o que quer que seja essa manifestação de Maria, flutua mais perto no reflexo. Agora você pode ver detalhes que não notou antes. A blusa branca encharcada que ela usa está rasgada no ombro. Há marcas roxas ao redor do pescoço dela, fracas, mas visíveis. E seus pés não tocam o chão. Ela simplesmente paira alguns centímetros acima dele. Aconteceu que minha irmã sempre teve ciúmes. Maria sussurra, e sua voz agora carrega uma amargura afiada como vidro quebrado. Eu era a bonita, a que os meninos olhavam, a que mamãe vestia com os vestidos novos. Helena era 3 anos mais velha, mas eu era a que brilhava. Você sabe como é isso? Ter alguém que deveria te amar, mas na verdade te odeia por simplesmente existir? Você pensa em rivalidades entre irmãos, nas histórias que ouviu de amigas que brigam constantemente com irmãs. Mas isso parece diferente, mais profundo, mais tóxico. Ela disse que ia me ensinar a nadar. Maria continua. Seus olhos vazios se fixam nos seus através do espelho. Era verão, agosto de 1952. Quente demais para fazer qualquer coisa. Papai tinha enchido a banheira com água fria. Disse que podíamos nos refrescar. Helena me disse para entrar primeiro. Disse que ia pegar toalhas. Eu confiei nela. Eu era estúpida. Sempre fui estúpida. A temperatura do banheiro cai ainda mais. Você vê geada se formando nas bordas do espelho. Cristais delicados se espalhando como dedos brancos. Ela voltou. Maria diz, e agora há lágrimas em seus olhos. Ou talvez seja só mais água escorrendo de seu rosto molhado. Mas não com toalhas. Ela segurou minha cabeça debaixo da água. Eu lutei, arranhei, tentei gritar, mas ela era mais forte, sempre foi mais forte. E ela sussurrou no meu ouvido enquanto eu me afogava. Agora vão se lembrar de mim, vão parar de falar só de você. E sabe o que é mais engraçado? Ela estava errada. Mesmo morta, eu ainda sou a famosa.
Eu sou a loira do banheiro. Todo mundo conhece minha história. E Helena é apenas uma nota de rodapé. O sorriso amargo em seu rosto fantasmagórico é doloroso de ver. Mas ela não ficou só uma nota de rodapé. Você diz lentamente, pensando na voz grave que ouviu antes, nas palavras sobre ser pior que a irmã. Ela ainda está aqui, ainda está ativa. Oh, sim, Maria ri, um som aguado e perturbador. Minha queridinha irmã suicida está muito ativa. Depois de me matar, ela correu para o porão. Papai sempre dizia que aquele lugar era perigoso, que alagava quando chovia. Estava chovendo naquele dia. Helena entrou na água, deixou que enchesse seus pulmões. Acho que o peso da culpa era demais até para ela. Ou talvez ela quisesse ter certeza de que estaríamos presas juntas para sempre. Esse era o tipo de coisa que Helena faria. Se ela não podia me ter na vida, ia me ter na morte. Você processa essa informação tentando montar o quebra-cabeça. Mas por que todo mundo diz que ela é pior? Se você foi a vítima, Maria se inclina mais perto, tanto que agora você pode ver cada detalhe horrível, cada poro de sua pele azulada, cada fio de cabelo encharcado. Porque vítimas também podem se tornar monstros, querida. Eu assusto as crianças que vêm me procurar. Apareço nos espelhos, faço barulhos estranhos, deixo mensagens assustadoras. É minha diversão, minha vingança pequena contra o mundo que me esqueceu. Mas Helena, ela faz uma pausa. Helena não busca atenção, ela busca substituição. Substituição. Ela quer uma irmã nova, alguém para ocupar meu lugar, alguém para manter presa aqui com ela, para sempre. E sabe qual é o critério dela? Maria sorri, aquele sorriso horrível novamente. Meninas curiosas que não sabem quando parar de fazer perguntas. Meninas que invadem escolas no meio da noite. Meninas exatamente como você. O sangue gela em suas veias. Você finalmente entende. Não veio aqui procurar respostas. Veio aqui se oferecer como candidata. À porta da cabine. Você sussurra, lembrando de como ela tinha fechado sozinha na sua primeira visita. Ela estava lá? Ela está sempre lá, Maria responde. Nos lugares escuros, onde não há espelhos para me refletir. Ela aprendeu a se esconder nas sombras, a se mover pelos espaços que a luz não alcança. E agora que você fez o ritual, agora que bateu 3 vezes à meia-noite, agora que me chamou. Maria inclina a cabeça. Bem, agora ela sabe que você existe, e Helena sempre pega o que quer. Você finalmente se permite virar, afastando os olhos do espelho para olhar diretamente o espaço atrás de você. Não há nada. O banheiro está vazio, exceto por você. As 3 cabines permanecem com suas portas entreabertas, revelando apenas escuridão interior. Não há figura fantasmagórica, não há cabelos molhados, não há água pingando. Quando você olha de volta para o espelho, Maria também desapareceu. Apenas seu próprio reflexo te encara, pálido e assustado, dividido pela rachadura no vidro. Mas você sabe o que viu, sabe o que ouviu. E sabe, com uma certeza que vai até os ossos, que não está sozinha neste banheiro. Helena, você chama, sua voz ecoando nas paredes de azulejo. Eu sei que você está aqui. Eu sei o que você fez. E eu sei o que você quer. Silêncio. Mas é o tipo de silêncio que tem peso, que pressiona contra seus tímpanos como água profunda. Você pega sua mochila do chão, movimentos lentos e deliberados, e puxa o caderno onde fez suas anotações. As páginas estão amassadas, sua caligrafia apressada cobrindo as folhas. Você matou sua irmã por ciúmes, você continua folheando até encontrar o que procura. Depois se matou no porão. Foi em agosto de 1952. Vocês duas foram encontradas no mesmo dia. A polícia achou que era pacto suicida, mas não era. Era assassinato seguido de suicídio. Ainda nada. Mas a temperatura continua caindo. Você pode ver sua respiração agora.
nuvens grossas de vapor se formando cada vez que exala. A geada no espelho se espalha, cobrindo mais área, criando padrões fractais delicados que são bonitos e assustadores ao mesmo tempo. Os registros dizem que o porão da casa de vocês tinha problemas de alagamento. Você lê de suas notas: sistema de drenagem inadequado. Seu pai tinha avisado que era perigoso, mas você foi lá mesmo assim. Deixou a água te levar. Uma das torneiras da pia se abre sozinha. Água jorra com força, batendo contra a porcelana manchada, e você pula para trás, o coração disparado. A água corre e corre, mas estranhamente não faz o barulho que deveria. É quase silenciosa, apenas um sussurro líquido contra o silêncio pesado. Você quer me assustar, você diz, tentando manter a voz firme, quer que eu corra, mas não vou. Preciso entender. Por que ainda está aqui? Por que não seguiu em frente? A água para de repente. A torneira se fecha com um clique metálico. E então você ouve passos, não no banheiro com você, mas em algum lugar abaixo. Passos subindo escadas que você não pode ver, subindo de um porão que não existe neste prédio. O som fica mais alto, mais próximo, impossível, mas inegável. A porta da cabine do meio se fecha com um estrondo que faz você gritar. Você não consegue evitar. O som rasga de sua garganta antes que possa impedi-lo, mas você se força a respirar, a pensar racionalmente. Em 1938, um psicólogo chamado B.F. Skinner conduziu experimentos sobre condicionamento operante com pombos. Ele descobriu que comportamentos podem ser reforçados por recompensas aleatórias, criando padrões de resposta persistentes. Fantasmas, se existem, podem operar em princípio similar. Eles repetem padrões porque esses padrões foram reforçados pela atenção, pelo medo, pela energia que os vivos lhes dão. Você se alimenta de medo, você diz em voz alta, tanto para Helena quanto para si mesma. Cada pessoa que corre gritando dá mais poder. Cada história contada te mantém presa aqui. Maria pelo menos virou lenda. Mas você? Você é apenas a irmã esquecida que não consegue deixar ir. A porta da cabine se abre lentamente, rangendo em dobradiças enferrujadas. A escuridão interior parece mais densa que deveria, como se fosse sólida, como se pudesse te engolir. E então você vê, não um reflexo, não uma aparição clara como Maria era no espelho. Isso é diferente. É uma sombra com forma. Uma silhueta de mulher, mais alta que Maria, mais sólida, mas de alguma forma menos definida, como se fosse feita de todas as sombras do banheiro condensadas em uma forma humanoide. Você não é esquecida. A voz vem da sombra, grave e rouca. A mesma voz que você ouviu na sua primeira visita. Você está errada. Eu sou lembrada pelas que eu levo, pelas que se tornam minhas irmãs. A sombra se move, deslizando da cabine, não caminhando, mas fluindo, como tinta preta se espalhando em água. Ela não tem rosto distinto, apenas a sugestão de características, mas você pode sentir olhos te observando, avaliando, medindo. Maria conta sua história para qualquer um que apareça. Helena continua. Ela é fraca, sempre foi. Precisava de atenção como precisava de ar. Mas eu sou seletiva. Eu escolho cuidadosamente. E você... A sombra se aproxima e você pode sentir o frio emanando dela. Um frio que vai além do físico, que toca algo mais profundo. Você seria perfeita, inteligente, curiosa, determinada. Tudo que Maria nunca foi. Você recua até suas costas tocarem a parede fria. Eu não quero ser sua irmã. Não quero ficar presa aqui. Ninguém quer, Helena responde, e há algo quase triste em sua voz. Mas acontece mesmo assim. Assim como eu não queria viver na sombra de Maria.
Assim como não queria sentir aquela raiva queimando dentro de mim, cada vez que alguém elogiava o cabelo dela, o sorriso dela, mas senti e agi. E agora? Agora preciso de companhia. Preciso de alguém que entenda. Entenda o quê? Como é ser a segunda? A esquecida, a que nunca brilha forte o suficiente. A sombra para a poucos centímetros de você. Você pode ver agora, ou acha que pode, traços de um rosto, olhos fundos, boca marcada por amargura. Cabelos escuros enquadram tudo. Não molhados como os de Maria, mas secos, quebradiços, como palha morta. Você procura por uma saída, mas a sombra de Helena bloqueia o caminho até a porta. As cabines atrás dela parecem se estender mais do que deveriam, como se o banheiro tivesse crescido, distorcido, se transformado em algo maior e mais labiríntico. O espelho à sua esquerda mostra apenas seu reflexo agora, mas você nota algo perturbador. A rachadura no vidro está se expandindo, linhas finas se ramificando como veias, cobrindo lentamente toda a superfície. Você não precisa fazer isso, você diz, tentando apelar para qualquer humanidade que possa restar na entidade à sua frente. Você não precisa prender pessoas aqui. Não precisa repetir o ciclo. Ciclo? Helena ri. Um som seco como folhas mortas. Você fala como se eu tivesse escolha. Como se pudesse simplesmente decidir, seguir em frente, como nos filmes que vocês assistem. Não funciona assim. Estou presa aqui pela mesma força que prende Maria. Pela dor, pelo arrependimento, pela raiva que nunca esfria. Você aperta o caderno contra o peito, sentindo as bordas duras da capa pressionando suas costelas. Seu cérebro trabalha rápido, processando informações, procurando padrões. Tem que haver uma lógica nisso. Tem que haver uma forma de sair. Em casos de assombrações documentados, há sempre um elemento que ancora o espírito ao local. Um objeto, um evento não resolvido, uma promessa quebrada. O que te prende aqui não é só o arrependimento. Você diz lentamente, construindo a teoria conforme fala. É a culpa. Você matou Maria, mas não consegue admitir que fez por razões egoístas. Então você criou essa narrativa onde precisa de uma nova irmã, onde está procurando substituição, mas não é isso. Você está procurando absolvição. A sombra treme, ondulando como fumaça em vento forte. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o que li, eu sei o que Maria me contou, e eu sei o que você está fazendo agora. Você dá um passo lateral, testando se pode se mover. Helena espelha seu movimento, bloqueando. Quantas meninas você já tentou levar? Quantas conseguiram escapar? Silêncio. Mas é um silêncio revelador. Nenhuma ficou, não foi? Você pressiona, porque no fundo você não quer realmente prender ninguém. Quer assustar, quer que falem de você, quer ser lembrada. Maria tinha razão. Vocês duas são mais parecidas do que admitem. Não somos. A voz de Helena explode, reverberando nas paredes até fazer as lâmpadas piscarem acima de você. A sombra cresce, se expande, preenchendo o espaço até quase tocar o teto. Eu nunca fui como ela. Nunca precisei de atenção constante, de validação, de todo mundo me dizendo como eu era especial. Mas você queria. Você responde, mantendo sua voz calma, apesar do medo gelando suas entranhas. Queria tanto que matou por isso. E agora está presa em um ciclo onde assusta adolescentes em banheiros abandonados, sendo eternamente a irmã pior na sombra de A Loira do Banheiro. Maria ganhou mesmo depois de morta. Ela é a lenda. Você é apenas a nota de rodapé assustadora. A sombra se contrai abruptamente, voltando ao tamanho aproximadamente humano. Você pode sentir raiva emanando dela em ondas quase palpáveis, mas também algo mais. Dor, frustração,
A mesma frustração que deve ter sentido em vida, sempre sendo a segunda, sempre sendo comparada. Você quer saber por que eu sou pior que Maria? Helena sussurra, e agora sua voz está tão perto que você sente como se estivesse dentro da sua cabeça. Não é porque eu levo as pessoas, é porque eu entendo você. Entendo cada menina curiosa que passa por aquela porta. Cada uma que acha que é especial, que é diferente, que pode desvendar o mistério. E sabe por que entendo? Porque eu era assim. Eu também era inteligente. Também lia livros, fazia perguntas, queria entender como o mundo funcionava, mas ninguém se importava, porque Maria era bonita, e ser bonita sempre vale mais que ser inteligente, não vale? As palavras atingem algo dentro de você, porque sim, você conhece essa sensação, conhece o que é ser subestimada, ser julgada primeiro pela aparência. Conhece a frustração de ter boas ideias que ninguém escuta porque você não se encaixa no padrão do que as pessoas esperam. Eu entendo. Você admite. Mas matar Maria não resolveu nada. Só te prendeu aqui. Só transformou sua dor em algo pior. Talvez. Helena flutua mais perto. E agora você pode ver, ou imagina que vê, lágrimas escorrendo pelo rosto sombrio. Ou talvez seja apenas a forma como a escuridão se move. Mas pelo menos por um momento, fui eu que tinha o poder. Fui eu que fiz algo que ninguém esqueceria. Você pensa em todas as notícias que leu sobre tragédias causadas por pessoas desesperadas por reconhecimento. Atiradores em escolas que querem ser famosos. Pessoas que fazem coisas terríveis só para garantir que serão lembradas. É uma parte sombria da natureza humana. Essa necessidade de deixar uma marca, mesmo que seja uma marca de sangue. Mas eles lembram de Maria, você diz suavemente. Não de você, seu plano falhou. Eu sei. O grito faz o espelho finalmente ceder. A rachadura se espalhando completamente até que o vidro se despedaça em 1000 pedaços, caindo como chuva brilhante no chão. Mas os fragmentos não fazem barulho quando atingem as lajotas. Apenas caem em silêncio impossível, desaparecendo antes de pousar. Eu sei que falhei, sei que continuo sendo a esquecida, mas pelo menos aqui, neste lugar, eu posso ser a pior. Posso ser a perigosa, posso ser a que faz as meninas corajosas tremerem. Isso não é poder, você responde, é só tristeza. A sombra para, congelada. Por um longo momento, nada se move. Você pode ouvir seu próprio coração batendo, rápido e alto. E então Helena faz algo inesperado. Ela recua. A sombra se afasta, fluindo de volta em direção às cabines. E pela primeira vez desde que isso começou, você sente que pode respirar adequadamente. O ar ainda está frio, sua respiração ainda forma nuvens de vapor. Mas a pressão opressiva que estava comprimindo seu peito diminui ligeiramente. Os fragmentos do espelho no chão começam a brilhar com uma luz própria, uma fosforescência pálida que ilumina o banheiro em tons fantasmagóricos. Você é diferente das outras, Helena diz. Sua voz vindo de múltiplas direções simultaneamente, como se estivesse em toda parte e em lugar nenhum. A maioria corre quando me vê. Algumas tentam gravar vídeos, como se isso fosse protegê-las. Outras tentam fazer piadas, fingir que não estão apavoradas. Mas você está com medo, posso sentir, mas ainda está argumentando, ainda está tentando entender. É o que eu faço. Você responde, permitindo que suas costas deslizem pela parede até você estar sentada no chão frio. Suas pernas tremem demais para continuar te sustentando. Eu tento entender coisas, mistérios, pessoas, histórias que não fazem sentido completo. E o que você entendeu sobre nós, sobre mim e Maria? Você considera a pergunta cuidadosamente. O caderno está aberto no seu colo, suas anotações olhando de volta para você. Datas, fatos,
teorias rabiscadas nas margens. Entendi que vocês duas estão presas uma à outra. Maria no espelho, você nas sombras. Ela na luz, você na escuridão. É como se vocês fossem duas metades de algo que foi quebrado e nunca pode ser consertado adequadamente. Poético, Helena comenta, mas não há sarcasmo em sua voz, apenas cansaço, um cansaço que vai além do físico, que se estende por décadas. Mas preciso, estamos presas ao lugar, uma à outra, ao que aconteceu naquele agosto de 1952. Você folheia seu caderno até encontrar uma das notas que fez na biblioteca. Lynn, sobre um fenômeno psicológico chamado trauma compartilhado. Quando duas pessoas passam por algo terrível juntas, mesmo que uma seja a vítima e outra seja a agressora, elas ficam conectadas de formas que transcendem lógica normal. Soldados que lutam na mesma guerra, mesmo em lados opostos, às vezes compartilham essa conexão. Sobreviventes de acidentes e os motoristas responsáveis. É como se o trauma criasse um elo que não pode ser simplesmente cortado. Você acha que é isso que nos mantém aqui? Parcialmente. Você continua virando páginas, procurando outra anotação. Mas há mais. Li também sobre residual haunting versus intelligent haunting. Residual é quando um evento traumático deixa uma impressão em um lugar, como uma gravação que toca repetidamente. Intelligent haunting é quando há consciência, quando a entidade pode interagir e responder. Vocês duas são intelligent haunting, o que significa que têm escolhas, mesmo que limitadas. Maria escolhe aparecer em espelhos. Você escolhe se mover nas sombras. Escolhas limitadas ainda são prisões. Concordo. Você fecha o caderno. Mas são escolhas. E escolhas podem ser mudadas. Helena ri novamente, mas dessa vez não há amargor no som. Apenas incredulidade cansada. Você soa como os programas de TV que papai assistia. Você pode mudar sua vida com uma simples escolha, como se fosse tão fácil. Não disse que seria fácil, disse que é possível. Um silêncio se estende entre vocês. Você aproveita para verificar seu celular. 1h17 da manhã. Você está aqui há mais de uma hora. Sua mãe provavelmente ainda está dormindo, não faz ideia de que você saiu, mas eventualmente vai amanhecer, eventualmente você precisa sair daqui, e você ainda não tem certeza se Helena vai deixar isso acontecer. Me conta sobre o diário, você diz de repente, lembrando de algo que leu em uma das referências sobre a Casa dos Santos. Um dos artigos mencionou que pertences pessoais foram encontrados quando a casa foi limpa após as mortes. Haveria um diário. A sombra ondula, parecendo surpresa. Como você sabe sobre o diário? Não sei. É um palpite. Meninas em 1952 mantinham diários, especialmente meninas inteligentes que precisavam de um lugar para colocar seus pensamentos. Você se levanta, ignorando o protesto de suas pernas cansadas. Você escrevia, não escrevia, escrevia sobre como se sentia, sobre Maria, sobre a raiva. Queimei o diário, Helena diz rapidamente. Depois do que fiz, queimei no fogão a lenha da cozinha, assisti as páginas se transformarem em cinzas. Mas você se lembra do que escreveu, cada palavra. A voz está mais fraca agora, quase um sussurro. Cada pensamento cruel, cada fantasia sobre ela desaparecendo. Cada entrada onde eu implorava para ser vista, para ser valorizada. O diário era minha confissão antes mesmo do crime acontecer. Você se aproxima do espaço onde o espelho estava. O moldura ainda permanece na parede. Mas o vidro sumiu completamente agora, deixando apenas um retângulo vazio. E Maria, ela tinha diário. Tinha. Rosa com flores pintadas na capa. Escrevia sobre meninos, sobre vestidos,
sobre suas amigas. Coisas superficiais, coisas que não importavam. Há veneno nessas palavras, a velha amargura ressurgindo. Importavam para ela. Você corrige gentilmente. Não era menos válido só porque era diferente do que você valorizava. Eu sei disso agora, Helena admite. 74 anos é tempo suficiente para ganhar perspectiva. Mas saber não muda nada. Não desfaz o que fiz. Não me liberta. Você se vira para encarar o espaço onde sente que Helena está, mesmo não podendo ver claramente sua forma na escuridão. E se você pedisse desculpas? Para quem? Maria está presa aqui tanto quanto eu. E ela não quer minhas desculpas. Quer que eu sofra. Tem certeza? Ou isso é só o que você acredita porque é o que você merece, na sua opinião? A pergunta fica suspensa no ar. Você não espera pela resposta de Helena. Em vez disso, vira-se para o espelho quebrado. Ou melhor, para o espaço vazio onde ele estava. Maria, você chama. Sei que você ainda está aqui. Sei que pode me ouvir. Preciso falar com você. Por um momento, nada acontece. O banheiro permanece frio e silencioso. Apenas você e a presença sombria de Helena. Mas então, lentamente, os fragmentos do espelho no chão começam a se mover. Não voltam à moldura, mas se reorganizam no piso de cerâmica, formando um padrão, um rosto. O rosto de Maria, olhando para cima como se estivesse embaixo de água, seus olhos pálidos te encarando através dos pedaços quebrados de vidro. Você é persistente. A voz de Maria ecoa, vinda dos fragmentos. A maioria já teria corrido. Já estaria na delegacia contando histórias que ninguém acreditaria. Não sou como a maioria, você responde. E a verdade nisso que você nunca admitiu em voz alta antes. Você sempre soube que era diferente, que via o mundo através de uma lente ligeiramente deslocada da norma. E preciso fazer uma pergunta. Você culpa Helena? Os fragmentos tremem ligeiramente. Ela me matou. Claro que culpo. Isso não foi o que perguntei. Perguntei se você a culpa. Presente do indicativo. Agora, depois de 74 anos, o silêncio se estende. Você pode sentir Helena atrás de você, observando, esperando. A tensão no ar é tão espessa que você poderia cortá-la com uma faca. Maria começa. E pela primeira vez, sua voz soa menos como performance, menos como a entidade assustadora que aparece para estudantes corajosos. Soa humana, vulnerável. Eu não sei. Passei tanto tempo sendo a vítima, sendo a história triste, a garota bonita que morreu jovem. É quem eu sou agora, é minha identidade. Se eu parar de culpá-la, quem sou eu? A pergunta ressoa com algo profundo. Você pensa em como as pessoas às vezes se apegam às suas dores, aos seus traumas, porque essas coisas se tornam parte de sua identidade. Existem estudos sobre isso. Em 2005, uma psicóloga chamada Ronnie Janoff Bullman escreveu sobre como o trauma pode se tornar central para o senso de self de uma pessoa. Quando a dor define você por tempo suficiente, deixá-la ir parece equivalente a deixar de existir. Você seria Maria. Você diz simplesmente, apenas Maria. Não a vítima, não a lenda. Apenas uma pessoa que viveu e morreu e que pode, talvez, finalmente descansar. Descansar soa entediante. Maria tenta brincar, mas sua voz treme, e solitário. Você não está sozinha. Você olha por cima do ombro na direção de onde Helena está. Tem sua irmã. Minha assassina, Maria corrige. Sua irmã, você repete firmemente, que fez algo horrível por razões que ela mesma mal entende. Que tem vivido com culpa por mais tempo do que você viveu com raiva. Vocês duas estão presas aqui juntas, mas não precisam estar presas em conflito. Você fala como terapeuta, Helena comenta, sua voz vindo das sombras atrás de você.
Como se 60 anos de raiva pudessem ser resolvidos com conversa. 74 anos, você corrige. E não acho que possa ser resolvido completamente, mas pode ser reconhecido. Vocês podem reconhecer o que aconteceu sem deixar que isso seja a única coisa que define vocês. E por que deveríamos te ouvir? Maria pergunta. Você tem, o quê, 16 anos? 17? O que você sabe sobre carregar dor por décadas? Nada. Você admite, absolutamente nada. Mas sei sobre ficar presa em padrões. Sei sobre repetir os mesmos comportamentos esperando resultados diferentes. Sei sobre deixar que uma coisa, uma característica, defina completamente como você interage com o mundo. Você faz uma pausa. Vocês duas fazem isso. Maria, você é a bonita que foi morta. Helena, você é a esquecida que matou. E vocês encenam esses papéis repetidamente para cada pessoa que passa por aqui. Mas não precisa ser assim. Então, como deveria ser? Helena desafia. Você respira fundo. Não sei. Mas talvez comecem conversando. De verdade, não através de ameaças ou sustos ou jogos, apenas conversem, talvez pela primeira vez desde 1952. Os fragmentos de espelho no chão se reorganizam novamente, formando agora duas faces lado a lado. Maria e Helena, olhando uma para a outra através do vidro quebrado. Você pode ver a semelhança entre elas agora. Os mesmos olhos, embora de cores diferentes. O mesmo formato de rosto. Irmãs de verdade, não apenas em vínculo de sangue, mas em características físicas. Não sei o que dizer. Maria sussurra. Comece com a verdade. Você sugere, com algo que nunca disse, algo real. Outro silêncio longo. Você pode sentir ambas as presenças te avaliando, considerando suas palavras. Você é apenas uma adolescente intrometida que invadiu uma escola no meio da noite. Não tem autoridade real aqui. Mas talvez seja exatamente por isso que elas estão te ouvindo. Porque você não tem agenda além de entender. Eu senti a sua falta. Maria finalmente diz, sua voz tão baixa que você quase não ouve. Antes de tudo, antes que as coisas ficassem ruins entre nós, você era minha melhor amiga, Helena. Você me ensinava coisas, me mostrava como funcionavam os relógios, como as plantas cresciam. Eu admirava você. E então algo mudou, e eu não sabia como consertar. Os fragmentos de vidro onde o rosto de Helena está refletido começam a tremer. Mudou quando você ficou bonita, Helena responde, e há menos veneno em sua voz agora. Apenas cansaço. Quando você tinha 13 anos e de repente todos pararam de ver a menininha irritante e começaram a ver a jovem linda. E eu tinha 16 e ainda era invisível. Ainda era apenas a irmã mais velha. E eu te odiei por isso. Não porque você fez algo errado, só porque você existia. As palavras ficam suspensas no ar frio do banheiro, nuas e honestas, de uma forma que corta mais fundo que qualquer susto ou ameaça sobrenatural poderia. Você permanece quieta, sabendo instintivamente que esse não é seu momento. Isso é entre elas. Sempre foi entre elas. Você me odiou tanto que me matou, Maria diz, mas há menos acusação em sua voz agora. Mais curiosidade. Como se estivesse tentando entender algo que nunca fez sentido completo, mesmo depois de todo esse tempo. Sim, Helena responde simplesmente. A sombra flutua mais perto dos fragmentos de espelho, e você pode ver agora como as duas formas se espelham, se complementam. Luz e escuridão. Reflexo e ausência. E então me odiei por ter feito isso, e não consegui viver com isso. Então fui para o porão, onde papai sempre dizia para não ir quando chovia, e deixei a água me levar também. Por que o porão? Maria pergunta.
Por que não o mesmo banheiro? Poderíamos ter ficado juntas então. A pergunta é estranha, macabra, mas você entende a lógica por trás dela. Se elas estavam destinadas a ficar presas aqui de qualquer forma, por que em espaços separados? Porque não merecia ficar no mesmo lugar que você, Helena explica. Você merecia o banheiro limpo, o segundo andar, a luz do sol entrando pela janela. Eu merecia o porão escuro e alagado, onde ninguém ia, onde as coisas apodreciam. Merecia ficar nas sombras. Sempre mereci. Você não consegue se segurar. Isso é besteira? Você interrompe, e ambas as presenças se voltam para você. Desculpe interromper, mas isso é uma forma completamente distorcida de pensar. Helena, você era uma adolescente lidando com ciúmes e comparações constantes em uma época onde terapia nem era discutida. Você fez algo horrível, sim, mas punir-se eternamente não desfaz nada, só cria mais sofrimento. Fácil para você dizer, Helena responde. Você não matou ninguém. Não, não matei, mas conheço sobre autopunição. Conheço sobre acreditar que você merece sofrer. E posso te dizer que não ajuda ninguém. Especialmente não ajuda Maria. Você se vira para os fragmentos, mostrando o rosto dela. Certo, saber que Helena está sofrendo nas sombras te faz sentir melhor? Maria fica quieta por um longo momento. Não, ela finalmente admite. Não faz. Só me faz sentir vazia. Como se estivéssemos ambas presas em papéis que não podemos sair. Ela é a culpada eternamente culpada. Eu sou a vítima eternamente vitimizada. É exaustivo. Exaustivo. Helena ecoa. Boa palavra. Estou cansada. Tão cansada. 74 anos de ser a vilã. De assustar pessoas. De tentar provar que sou relevante sendo terrível. E para quê? Ninguém conta história sobre mim do jeito que contam sobre você, Maria. Eu falhei até nisso. Há algo quebrando aqui. Você pode sentir defesas construídas ao longo de décadas começando a rachar como aquele espelho. Você decide pressionar um pouco mais. Vocês duas falam sobre estar presas, sobre não poder sair. Mas já tentaram realmente não assustar pessoas ou buscar atenção ou repetir os mesmos padrões? Mas realmente tentar deixar ir? Deixar ir para onde? Maria pergunta. Não somos religiosas. Não acreditávamos em céu ou inferno quando vivas. Não sei o que vem depois. Disso, ninguém sabe, você responde. É esse o ponto. É o grande mistério. Mas ficar aqui, presas em um banheiro de escola que nem existia quando vocês morreram, repetindo trauma para adolescentes, isso não pode ser tudo o que existe. A Casa dos Santos ficava na Rua das Acácias, 127. Você lembra da informação dos arquivos? Essa escola foi construída em 1978, 26 anos depois das mortes. Como elas chegaram aqui? Você faz a pergunta em voz alta. Nós não escolhemos este lugar, Helena explica. Quando derrubaram nossa casa em 1976 para construir um estacionamento, fomos deslocadas, fragmentadas, procurando por lugares que se parecessem com onde morremos. Maria encontrou este banheiro porque ele tem a mesma disposição do nosso antigo. 3 cabines, fileira de pias, espelho grande. Eu encontrei o porão debaixo da escola porque é escuro e úmido como o nosso era. Espera, tem um porão aqui? Você não sabia disso. Subsolo técnico, Helena corrige. Onde ficam os canos, a fiação, o aquecedor? Ninguém vai lá exceto para a manutenção. É meu território. Você processa essa informação. Elas não estão presas à escola especificamente. Estão presas à memória dos lugares onde morreram, o que significa que a solução não é sobre o espaço físico, é sobre as memórias, sobre o que esses lugares representam. O banheiro representa sua morte, Maria. O porão representa sua culpa, Helena. Mas o que representaria vida para vocês?
Se pudessem escolher um lugar, um espaço que não fosse sobre morte ou culpa ou trauma, o que seria? As irmãs ficam em silêncio e você pode ver nos fragmentos de espelho que elas estão olhando uma para a outra agora, não para você, como se estivessem considerando a pergunta juntas. Havia um campo atrás de nossa casa. Maria finalmente diz, sua voz suave com algo que pode ser nostalgia, com flores silvestres, margaridas principalmente. Íamos lá quando crianças, antes de tudo, antes de crescermos. Eu me lembro, Helena sussurra. Você fazia coroas de flores, ficavam tortas porque você era péssima com as mãos, mas usava mesmo assim. E você me ensinava os nomes científicos das plantas, Leucanthemum vulgare para as margaridas. Maria quase ri, um som estranho vindo de uma entidade morta há décadas. Não, eu nunca conseguia pronunciar direito, mas tentava. Você sempre tentava aprender o que eu te ensinava. Há algo mudando na voz de Helena. O amargor está se dissolvendo, substituído por algo mais suave. Arrependimento, talvez. Ou memória de algo que foi bom antes de tudo desmoronar. Você observa os fragmentos de espelho, vendo as duas faces lado a lado, e percebe algo. Elas estão mais nítidas agora, mais definidas. Como se lembrar de algo bom, algo antes do trauma, as estivesse tornando mais reais, mais presentes. Você se senta no chão frio novamente, ignorando o desconforto, e observa enquanto as duas irmãs continuam compartilhando memórias. É estranho, quase voyeurístico, assistir fantasmas tendo um momento de vulnerabilidade. Mas você não ousa se mover ou interromper. Isso é importante. Talvez o mais importante que já aconteceu neste banheiro desde que ele foi construído. Você lembra da vez que tentamos fazer pão? Maria pergunta, e há um traço de diversão genuína em sua voz. Mamãe tinha ido visitar a tia Lucinda e papai estava trabalhando. Decidimos surpreendê-los. Foi um desastre, Helena responde. E você pode ouvir algo que pode ser um sorriso em suas palavras. Usamos sal em vez de açúcar. Ficou intragável, mas comemos mesmo assim. Fingi que estava delicioso, só para não admitir o erro. Eu sabia que estava fingindo, mas fingi junto. O momento de leveza desaparece rapidamente, substituído por silêncio pesado. Como se ambas tivessem lembrado subitamente onde estão, o que são, o que aconteceu entre elas. A temperatura cai mais alguns graus, e você esfrega os braços tentando manter algum calor. E por que isso teve que acabar? Maria pergunta, e agora há tristeza crua em sua voz. Quando paramos de ser irmãs e começamos a ser isso? Quando você completou 13 anos, Helena responde. E de repente havia meninos aparecendo na porta. E mamãe começou a te levar para comprar vestidos novos enquanto eu usava suas sobras. E papai começou a te chamar de minha princesinha, enquanto eu era apenas Helena. Você não percebeu, mas eu percebi. Percebi cada olhar, cada comentário, cada vez que alguém te elogiava e me ignorava. E cresceu dentro de mim como um tumor, essa raiva, até que foi tudo o que eu era. Eu não pedi para ser bonita, Maria protesta. Não escolhi isso. Você fala como se eu tivesse feito algo de propósito para te magoar. Eu sei que não pediu. Logicamente, sei disso. Mas lógica não importa quando você está afogando em ciúmes. E eu estava afogando muito antes de colocar sua cabeça debaixo daquela água. As palavras são brutais em sua honestidade. Você olha para os fragmentos de espelho e vê lágrimas escorrendo dos olhos de ambas as faces refletidas. Ou talvez seja água, aquela água impossível que sempre acompanha suas manifestações. É difícil dizer. Havia 3 meninas que desapareceram, você diz de repente, lembrando de algo que leu em seus arquivos, ao longo dos anos, casos não resolvidos, estudantes desta escola. Elas foram vocês? O silêncio que segue é resposta suficiente.
Não desapareceram no sentido que você pensa. Helena finalmente explica. Não as matamos ou levamos para algum reino sobrenatural, mas as assustamos tanto que fugiram. Fugiram da cidade, das famílias, de suas vidas. Uma foi para São Paulo, outra para o sul, a terceira, não sei. Mas sei que as três mudaram completamente suas vidas porque encontraram comigo. Porque eu as escolhi, assustei, fiz acreditar que estavam marcadas. Por quê? Você pergunta. Por que fazer isso? Porque queria irmãs novas, Helena diz. Mas agora há vergonha em sua voz. Porque pensei que se pudesse encontrar alguém para ocupar o lugar de Maria, alguém que eu pudesse controlar e manter perto, talvez a dor parasse. Mas não funciona assim. Você não pode substituir pessoas, não pode desfazer o passado assustando o presente. E você, Maria? Você se vira para os fragmentos. Você sabia o que Helena estava fazendo? Sabia, ela admite. E deixei acontecer. Parte de mim achava que era justo. Ela tirou minha vida, então por que não poderia estragar algumas vidas também? Mas... Ela pausa. Mas não me fez sentir melhor. Só me fez sentir vazia. Você verifica seu celular novamente. 2h43 da manhã. Você está aqui há horas. Sua mãe pode acordar a qualquer momento e descobrir que você saiu. Mas você sente que está perto de algo. Perto de uma resolução que essas irmãs precisam há décadas. E vocês sabem que podem parar, certo? Você diz. Podem escolher não fazer isso mais, não assustar pessoas, não tentar levar ninguém, não perpetuar o ciclo. E então o quê? Helena desafia. Ficamos aqui para sempre em silêncio? Apenas existindo sem propósito? Ou vocês encontram um novo propósito? Ou você hesita, porque o que vai sugerir parece louco mesmo para os padrões desta noite bizarra. Ou vocês seguem em frente, juntas, desta vez? Seguir em frente, Maria repete. Você fala como se fosse uma opção, como se pudéssemos simplesmente decidir. Ok, terminamos aqui e partir. Porque não podem, você argumenta. O que realmente as prende aqui? A casa de vocês foi demolida. Os lugares onde morreram não existem mais, não da forma original. Vocês se ancoraram a este banheiro e àquele porão porque se parecem com os lugares antigos, mas não são os mesmos. Vocês escolheram ficar, o que significa que podem escolher ir. Você simplifica demais, Helena diz, mas há incerteza em sua voz agora. Talvez, ou talvez vocês compliquem demais. Talvez a resposta seja simples e vocês passaram 74 anos a tornando complicada. Você se levanta, suas articulações protestando após tanto tempo sentada no chão frio. Você caminha até onde o espelho estava, olhando para a moldura vazia. Em 1997, um psicólogo chamado James Pennebaker publicou estudos sobre escrita expressiva e trauma. Ele descobriu que escrever sobre experiências traumáticas, especialmente de forma que reconheça emoções e procure significado, pode ajudar as pessoas a seguir em frente. Não apagar o trauma, mas integrá-lo de forma que não controle mais suas vidas. Estamos mortas, Maria aponta. Não podemos fazer terapia. Não, mas podem fazer o equivalente. Podem reconhecer o que aconteceu, reconhecer a dor de ambos os lados e então decidir que não definem mais quem vocês são. Os fragmentos de espelho no chão começam a tremeluzir. A luz fosforescente que emana deles intensificando e depois diminuindo, como uma respiração. Você observa, fascinada e assustada ao mesmo tempo, enquanto os pedaços lentamente começam a se mover novamente. Mas desta vez, eles não formam rostos separados. Eles se fundem, criando uma única imagem das duas irmãs lado a lado, mãos quase se tocando. Não sei como fazer isso, Maria sussurra. Não sei como deixar ir 74 anos de ser a vítima.
E eu não sei como deixar ir 74 anos de culpa. Helena adiciona, a sombra flutua mais perto dos fragmentos de espelho, e pela primeira vez você vê as duas manifestações realmente próximas: luz e escuridão. Reflexo e ausência, opostas mas conectadas. Você respira fundo. Então talvez comecem pequeno. Helena, pode dizer a Maria que sente muito? De verdade, não como você disse centenas de vezes na sua cabeça, mas em voz alta, para ela ouvir. O silêncio se estende. Você pode sentir resistência, décadas de padrões estabelecidos lutando contra a mudança. Mas então, finalmente, a voz de Helena emerge da sombra, quebrada e crua. Sinto muito, Maria. Sinto muito por ter deixado o ciúme me consumir. Sinto muito por não ter falado com você sobre como me sentia. Sinto muito por ter escolhido violência em vez de conversa. Sinto muito por ter tirado sua vida quando você tinha toda uma existência pela frente. Sinto muito por ter transformado você nisso, presa aqui comigo. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. A voz se quebra completamente no final, e você ouve soluços, se é que fantasmas podem soluçar. As lágrimas escorrem pelo seu próprio rosto agora. Você não esperava isso. Não esperava que uma noite de investigação sobre lendas urbanas se transformaria neste momento de catarse fantasmagórica. Maria, você diz suavemente, sua vez, não para dizer que está tudo bem, porque não está, mas para dizer o que você precisa dizer. Os fragmentos de espelho tremem violentamente, e por um momento você teme que Maria simplesmente desapareça, recusando-se a participar. Mas então sua voz emerge, igualmente quebrada. Eu te perdoo, Helena. Não porque o que você fez foi ok, não porque não me machucou, mas porque carregar essa raiva por mais tempo não vai me trazer de volta à vida. Não vai me dar os 50, 60 anos que você me roubou. E eu... Ela pausa, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis que já disse. E eu sinto muito também. Sinto muito por não ter percebido sua dor. Sinto muito por ter sido inconsciente sobre como minha existência te afetava. Não foi minha culpa ser bonita, mas poderia ter sido mais gentil, mais consciente, mais... Irmã, você era apenas uma criança, Helena protesta. Tinha 13, 14, 15 anos. Não era sua responsabilidade gerenciar minhas emoções. E você tinha 16, 17, 18. Também era apenas uma criança. Criança com problemas, mas criança. Maria pausa. Acho que ambas fomos vítimas de expectativas, de comparações, de uma cultura que colocava todo o valor em aparência e nenhum em inteligência. Você deveria ter tido terapia. Deveríamos ter tido pais que percebessem o que estava acontecendo. É verdade. Você pensa sobre como era 1952. Terapia era vista como algo para loucos. Problemas familiares eram mantidos em segredo. Meninas eram ensinadas a competir umas com as outras em vez de se apoiarem. Helena e Maria nunca tiveram chance de processar seus sentimentos de forma saudável. Assim, ambas mereciam melhor, você diz em voz alta. Ambas mereciam viver vidas completas, resolver suas diferenças, talvez até se tornarem amigas na vida adulta. Isso foi roubado de vocês. Mas vocês podem escolher como a história termina agora. Os fragmentos de espelho e a sombra flutuam mais perto um do outro. Você observa, prendendo a respiração, enquanto algo extraordinário começa a acontecer. A sombra de Helena começa a ganhar definição, características emergindo da escuridão. Cabelos escuros presos em um coque, olhos castanhos profundos, um rosto que se parece com o de Maria, mas mais angular, mais sério, e o reflexo de Maria nos fragmentos começa a ganhar cor, rosa voltando às bochechas pálidas, azul enchendo os olhos vazios.
como se ambas estivessem se tornando mais reais, mais vivas, ao deixarem ir o trauma que as definia. Eu posso ver você, Maria sussurra, maravilhada. Realmente ver você, não apenas sua sombra, você, Helena. E eu posso ver você sem o ódio colorindo tudo. Helena responde. Você é bonita, Maria, sempre foi, e não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em ser diferente de mim. As duas formas se movem em direção uma à outra. Você não sabe exatamente como isso funciona. Como uma entidade de sombra e uma de luz podem se tocar. Mas elas conseguem. Mãos se entrelaçam, ou pelo menos a sugestão de mãos. E então, para sua absoluta surpresa, elas se abraçam. Sombra e luz se fundindo, criando algo entre os dois extremos. Cinza, humano, real. Eu senti sua falta, Maria soluça. Mesmo depois de tudo, mesmo quando fingia te odiar, eu sentia falta de minha irmã. Eu também senti sua falta, Helena responde. Cada dia destes 74 anos, senti falta de quem você era antes de eu estragar tudo. Você observa o abraço e algo no ambiente muda. A temperatura ainda está fria, mas não é mais aquele frio sobrenatural que penetra os ossos. É apenas frio normal de noite de inverno. As paredes do banheiro parecem menos opressivas, a escuridão menos densa. As duas irmãs permanecem abraçadas por um longo momento e você vê algo começar a acontecer. Uma luz suave, diferente da fosforescência fantasmagórica anterior, começa a emanar do ponto onde elas se tocam. Não é assustadora, é quente, acolhedora. Parece, com a luz dourada de fim de tarde, que você às vezes vê atravessando nuvens depois de uma tempestade. A luz que promete que tudo vai melhorar. O que está acontecendo? Maria pergunta, sua voz cheia de surpresa e algo que pode ser esperança. Não sei, Helena responde, mas ela não parece assustada, parece curiosa. Aquela curiosidade inteligente que deve ter sido sua característica definidora antes do ciúme consumi-la. A luz cresce, preenchendo o banheiro com um brilho suave que faz as sombras recuarem. Você pode ver os detalhes do ambiente agora que estavam escondidos na escuridão. Grafites antigos nas portas das cabines. Rachadura no canto do teto. Uma torneira que goteja persistentemente. Coisas normais, mundanas. O banheiro está se tornando apenas um banheiro novamente, não um portal para trauma e dor. Acho que vocês estão seguindo em frente, você diz em voz baixa, quase com reverência. Acho que isso é o que acontece quando você finalmente deixa ir. As duas formas se separam ligeiramente para olhar para você, e agora você pode ver ambas claramente. Maria, com seus cabelos loiros caindo em ondas molhadas sobre os ombros, vestindo aquela blusa branca encharcada, mas sorrindo. Um sorriso genuíno, não aquele sorriso predatório, assustador que ela mostrava antes. E Helena, alta e séria, com seu rosto angular e olhos inteligentes, vestindo um vestido escuro simples que provavelmente foi considerado feio em comparação com as roupas de Maria, mas que agora parece apenas normal, apropriado. Ela também está sorrindo, um sorriso pequeno e hesitante, como se não tivesse praticado em décadas. Obrigada, Maria diz, olhando diretamente para você, por não correr, por nos fazer conversar, por nos ajudar a lembrar que éramos pessoas antes de sermos fantasmas, por nos ajudar a lembrar que éramos irmãs antes de sermos inimigo e vítima. Helena adiciona, você sente um nó na garganta, só fiz perguntas. Vocês fizeram um trabalho difícil. Perguntas certas no momento certo podem mudar tudo, Helena diz. E há sabedoria em suas palavras, sabedoria conquistada através de 74 anos de reflexão e arrependimento. A luz está ficando mais brilhante agora, e você precisa apertar os olhos. Mas não é uma luz dura ou dolorosa.
É como olhar para o sol se pondo sobre o oceano. Aquele momento onde tudo brilha dourado e você sente que o mundo é belo apesar de todos os seus problemas. Existe algo do outro lado? Você pergunta, porque precisa saber. Algo além daqui? As irmãs se olham, depois olham para a luz, depois de volta para você. Não sabemos, Maria admite, mas estamos prestes a descobrir. Juntas, desta vez, você vai ficar bem? Helena pergunta, e a preocupação em sua voz é genuína. Sabendo que existimos, carregando essa história? Você considera a pergunta, será que vai ficar bem? Você invadiu uma escola, conversou com fantasmas, testemunhou uma reconciliação impossível. Sua visão de mundo foi completamente abalada, mas ao mesmo tempo você se sente privilegiada, honrada até. Quantas pessoas podem dizer que ajudaram duas almas perdidas a encontrarem paz? Vou ficar, você responde, e vou contar sua história de verdade, não como lenda urbana assustadora, mas como o que realmente foi. Duas irmãs que foram vítimas de circunstâncias, que cometeram e sofreram erros, mas que finalmente encontraram paz. Algumas pessoas não vão acreditar, Maria observa. Provavelmente não, mas algumas vão. E talvez isso ajude alguém. Alguém que está sentindo ciúmes de uma irmã. Alguém que está carregando culpa. Alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para perdão, mesmo que pareça impossível. As duas irmãs acenam, satisfeitas. Elas se viram uma para a outra, mãos se encontrando novamente e começam a caminhar em direção à luz. Você observa, mal conseguindo respirar, enquanto elas dão passos em direção a algo que você não pode ver completamente. Um campo de flores silvestres, talvez. Aquele lugar que Maria mencionou, onde faziam coroas de margaridas antes de tudo desmoronar. Helena, você chama de repente, lembrando de algo. Maria, uma última coisa. Elas param, olhando por cima dos ombros. Vocês duas eram especiais, de formas diferentes. Maria, você era bonita e gentil. Helena, você era inteligente e curiosa. Nenhuma era melhor que a outra. Vocês apenas eram diferentes. E isso devia ter sido celebrado, não transformado em competição. Helena sorri. E dessa vez é um sorriso completo, radiante. Levou 74 anos, mas finalmente entendemos isso. Obrigada por nos ajudar a chegar lá. Até logo, Maria acrescenta. E seja gentil consigo mesma, está bem? Você também é especial, do seu próprio jeito único. Então, elas se viram completamente e entram na luz. Você vê suas silhuetas por mais um momento, duas figuras de mãos dadas, e então elas desaparecem completamente. A luz permanece por alguns segundos, pulsando suavemente, e então ela também se desvanece. E você está sozinha em um banheiro abandonado às 3h07 da manhã, tremendo de frio e exaustão, mas sorrindo através das lágrimas. O banheiro está diferente agora. Vazio de uma forma que não estava antes. Não há mais aquela sensação de peso, de presença observando. As cabines são apenas cabines. As pias são apenas pias. A moldura do espelho está vazia, mas não ameaçadora. É apenas uma moldura vazia esperando por um espelho novo. Você pega a sua mochila, coloca o caderno dentro com mãos trêmulas e se dirige para a porta. Antes de sair, você olha para trás uma última vez. Descansem bem. Você sussurra. Ambas. Então você sai, fechando a porta silenciosamente atrás de você. O corredor da escola está silencioso enquanto você caminha em direção às escadas. Seus passos ecoando suavemente contra o linóleo gasto. A luz dos postes de rua filtra através das janelas, criando padrões suaves nas paredes que durante o dia estão cheias de estudantes apressados e barulho.
Mas agora, neste momento suspenso entre a noite profunda e as primeiras sugestões de amanhecer, tudo está quieto, pacífico até. Você desce as escadas devagar, sem a urgência que sentiu ao subir. Não há mais nada a temer aqui. Helena e Maria se foram, não para um lugar de tormento, mas para algo além, algo que você espera ser gentil com elas. Elas mereciam gentileza, mesmo que tenha demorado 74 anos para encontrá-la. Quando alcança a porta lateral, a mesma que usou para entrar, você pausa. O céu, através do vidro, está começando a clarear no horizonte. Aquele azul profundo da noite, lentamente se transformando em índigo, depois em violeta. Em breve será manhã. Em breve sua mãe vai acordar e você terá que inventar uma história sobre ter acordado cedo para estudar ou ter dormido mal. Pequenas mentiras para cobrir esta verdade enorme que você carrega agora. Você sai para o ar frio da madrugada e respira fundo. O ar queima seus pulmões de uma forma boa, limpa, viva. Você está viva. Diferente de Maria e Helena, você tem toda uma vida pela frente. Escolhas a fazer, erros a cometer, alegrias a experimentar. A gratidão por isso lava sobre você como uma onda. O caminho de volta para casa é o mesmo que você percorreu há horas, mas parece diferente agora. As ruas vazias não são ameaçadoras, apenas tranquilas. As sombras não escondem perigos, apenas dormem pacificamente até que a luz do sol as disperse. Você passa por uma padaria que está começando a abrir, o cheiro de pão fresco escapando pela porta entreaberta. Uma mulher idosa varre a calçada em frente à sua loja, preparando para o dia. A vida continua, normal e mundana e linda em sua simplicidade. Quando você alcança seu prédio, o céu está definitivamente mais claro. Você sobe pela escada de incêndio com cuidado, evitando os degraus que rangem, e desliza pela janela do seu quarto. Tudo está exatamente como você deixou. Sua cama ainda bagunçada onde você jogou os cobertores. Seus livros ainda empilhados na mesa. Seu celular carregador ainda conectado na tomada. Você se joga na cama sem tirar a roupa, a exaustão finalmente pegando. Seus músculos doem, seus olhos ardem. Mas sua mente está estranhamente clara, processando tudo o que aconteceu com uma calma que você não esperava sentir. Você pega o caderno da mochila e abre em uma página em branco. Sua mão treme ligeiramente quando você começa a escrever, documentando tudo enquanto ainda está fresco. Cada detalhe, cada palavra trocada, cada momento de revelação. Você escreve sobre duas irmãs que foram vítimas de seu tempo, de expectativas impossíveis, de comparações tóxicas. Escreve sobre como ciúmes pode crescer em algo monstruoso quando não é reconhecido e tratado. Escreve sobre perdão, sobre deixar ir, sobre como nunca é tarde demais para escolher paz em vez de raiva. Suas pálpebras estão ficando pesadas quando você finalmente coloca a caneta de lado. O caderno cai aberto no seu peito e você olha para o teto, observando as manchas familiares e rachaduras que você memorizou ao longo dos anos vivendo neste quarto. Você pensa em Marina. E como vai contar isso a ela? Ela vai acreditar? Provavelmente vai achar que você teve um sonho muito vívido ou que sua imaginação finalmente ultrapassou os limites da realidade. Mas tudo bem. Você sabe o que aconteceu. Você tem a verdade anotada em seu caderno. Testemunho de uma noite que mudou tudo. Você pensa nos outros estudantes da escola, que continuarão contando histórias sobre a loira do banheiro, sem saber que ela não está mais lá, sem saber que a lenda finalmente encontrou seu final. Parte de você quer contar a todos, quer gritar que as irmãs encontraram paz. Mas outra parte, a parte mais sábia, sabe que alguns finais são melhores mantidos quietos, sagrados, apenas seus. Seu celular vibra na mesa de cabeceira.
Uma mensagem de Marina. Bom dia, ainda me deve aquela história sobre sua pesquisa estranha. Café depois da aula? Você sorri e digita uma resposta. Café sim. História. Vou precisar de mais que uma xícara para essa. A resposta vem rápida. Isso parece promissor. Ou assustador. Ou ambos. Ambos, você responde. Definitivamente ambos. Você coloca o celular de lado e finalmente permite que seus olhos se fechem. O sono vem rápido, puxando você para baixo como água morna. E enquanto você deriva, você pensa que ouve, muito distante, o som de risadas, risadas femininas, leves e felizes. O tipo de risada que irmãs compartilham quando estão fazendo coroas de margaridas em um campo de flores silvestres. Mas talvez seja apenas um sonho. Talvez seja apenas seu cérebro processando uma noite extraordinária da única forma que sabe. Ou talvez seja real. Talvez Maria e Helena tenham encontrado aquele campo, aquele lugar de memórias felizes antes de tudo desmoronar. E talvez, apenas talvez, elas estejam bem agora. Você dorme profundamente, sem pesadelos, pela primeira vez em semanas. Quando você acorda, o sol está alto no céu, luz dourada derramando através da sua janela e aquecendo seu rosto. Você pode ouvir os sons familiares do seu prédio de apartamentos. Alguém tocando música suave, crianças rindo no corredor. O cheiro de café vindo da cozinha, onde sua mãe provavelmente está preparando o almoço tardio. Você se espreguiça lentamente, sentindo cada músculo protestar suavemente, lembrando da aventura noturna. Mas não é uma dor ruim, é a dor de ter vivido algo significativo, de ter sido mudada por uma experiência que a maioria das pessoas nunca terá. O caderno ainda está no seu peito, páginas cobertas com sua caligrafia apressada. Você o pega delicadamente como se fosse precioso e o coloca na gaveta da sua mesa de cabeceira. Não para esconder, mas para guardar, para proteger. Esta história merece ser protegida. Você olha pela janela e vê a cidade se movendo em seu ritmo diário. Carros passando, pessoas caminhando, pássaros voando entre os prédios. Tudo continua, normal e reconfortante em sua previsibilidade. E você faz parte disso, parte desta vida colorida e barulhenta e maravilhosa. Em algum lugar, você espera, em um campo que existe apenas em memória e paz, duas irmãs estão finalmente descobrindo como ser irmãs novamente. Estão fazendo coroas de margaridas tortas, estão rindo de piadas antigas, estão curando feridas que levaram mais de 7 décadas para começar a fechar. Você sorri, pega seu celular e manda mensagem para Marina. Cheguei, te vejo na escola, tenho uma história para contar, e é verdade. Você tem uma história sobre mistério e medo, sim, mas mais importante, uma história sobre perdão, reconciliação e a verdade de que nunca é tarde demais para escolher amor em vez de raiva. Fim do script. Bons sonhos.